estou louvando e sempre eu medito nessa letra, porque outra hora nós éramos escravos, nós se sentia aprisionado pelo pecado, se sentia, aleluia, oprimido pela bebedice, pelas drogas. Eu não sei se algum aqui foi preso, até mesmo preso numa cadeira, você se sente ali um ninguém, mas Jesus, ele olha para mim e para você e nos tira para nos colocar numa cadeira de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos. Glórias a Ti, Jesus. Marcos capítulo 14. Aleluia. Me sinto feliz porque ontem parece que foi um dia desse que eu conheci a mulher mais linda desse mundo, né? A mulher mais linda, a qual eu conheci ela, eu não conhecia Jesus, e foi através da vida dela que Deus num culto campal, me lembro, nós ali ela afastada e eu nem conhecia Jesus, e ali o Senhor pegou eu e pegou ela, começamos a chorar, e para a glória de Deus, nós teremos juntos 14 anos, 13 anos e 14, e 38 casados, né? Para a glória do Senhor Jesus. E eu pretendo muitos anos da minha vida estar com ela, ajudando ela em tudo, né? Eu amo a esposa, né? Até que a morte nos separe, né? Eu sou muito feliz, né? Eu não seria essa pessoa maravilhosa se não tivesse uma guerreira dessa do meu lado, né? Aleluia. Se perca de tempo, né? A palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, né? Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 14. Marcos, capítulo 8, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele uma grande multidão e alguns escribas Perdão, igreja. É porque meus irmãos, eu fiquei emocionado, né? Perdão, igreja. Vamos ler, é 9:14, né? 9:14. Perdão, igreja, é porque a gente fala as palavras, né? Aí a gente fica meio bobo, né? Imagina a esposa, né? Mas é assim mesmo, eu sou essa pessoa alegre, né? Que Deus colocou, a gente porque nós não estamos aqui para emocionar ninguém, sim, é falar a palavra de Deus. Amém, igreja? Diz assim a palavra de Deus. 9:14. Eu me antecipei 8:14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele uma grande multidão, e alguns escribas disputavam com ele. E logo toda a multidão vendo ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que discutes? Aí nós vamos aqui por 19. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-lhe. E trouxeram. Quando ele viu, logo o espírito o agitou violência, e caindo o demônio por terra, revolvia e espumava. 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram: pai, por que não podemos expulsar? E disse: essas castas só podem sair
com coisa alguma, senão com oração e jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, nós estamos diante de um texto a qual a igreja já conhece. Os 3 evangelhos vai relatar falando desse mesmo assunto, desse jovem lunático. E isso me chamou a atenção por conta do seu pai, por ousadia do seu pai. E por isso nessa noite eu marquei 5 pontos dessa passagem. Aqui nós vimos que no início desse capítulo vai falar que os discípulos Pedro, João e Tiago subiram naquele momento com Jesus, e ali eles se espantaram, se maravilharam porque tinham visto. Eles ficaram espantados por conta que ele tinha visto Moisés e Elias. E ali eles falam com o mestre: mestre, nós queremos que nós preparamos uma cabana para vocês. E ali Jesus começa a explicar a ele as coisas que eles não entendiam ainda. E ali eles foram cheios de Deus. E ali o pai do menino, glória a Deus, começou a ver aquilo ali. E ele era um da multidão naquele meio. Porque era uma multidão a qual tinha ali muitos que queriam o seu milagre naquele momento. E ali ele discutia. Aleluia. E aqui me chama a atenção que o pai buscou ajuda aos discípulos para curar o menino, para que revelar a fraqueza da fé naquele grupo em particular. Aleluia. Aqui, meus amados irmãos, nós vamos ver que aquele homem saiu desesperado. Aquele homem, glória a Deus, ele saía porque não aguentava mais a vida do seu filho, por conta que aquele menino tinha dado trabalho desde a sua infância. E ali aquela família, aleluia, glória a Deus, não suportava mais. Mas o pai teve uma atitude. O pai, ele teve, aleluia, glória a Deus, de se chegar ao Senhor. E ele foi bem sincero com o Senhor. Muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, nós temos que ter essa sinceridade. Muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, nós temos que falar a verdade para o nosso Senhor, que Ele nos conhece. Muitas das vezes nós achamos que estamos fortes, e muitas das vezes nós estamos fracos. Vem as lutas, vem as pelejas, aleluia, e a gente acha que está forte, e a gente acha que nós mesmos conseguimos só. E muitas das vezes nós precisamos do socorro do Senhor na nossa vida. Nós precisamos de auxílio do Senhor para que nós venhamos vencer, para que nós venhamos nesta noite ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E esse pai desse menino teve essa atitude para que o seu filho viesse ser curado. E ali nós vimos um texto que esse menino, ele sofria. Ele sofria, mas o pai foi lá e falou para o Jesus. Quando ele diz assim: eu escrevi isso aqui porque Deus colocou no meu coração, e respondendo disse: geração incrédula, que Jesus falou: até quando eu estarei convosco? Quando sofrerei ainda? Jesus estava falando com os seus discípulos. Jesus estava falando para que aqueles discípulos tivessem mais fé. Nesses últimos dias nós estamos precisando de mais fé. Nós dizemos que temos fé, mas qualquer dia nós queremos desistir da caminhada. Nós dizemos que servimos Deus Todo-Poderoso, e quando vem a nossa circunstância, muitas das vezes nós queremos parar a caminhada. Mas ele não desistiu. Ele continuou, aleluia, perseverando. E eu anotei aqui essa passagem que também fala, lá em Hebreus 14:15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se, que não possa, aleluia, irmã, eu estou aqui, disse Hebreus, falei Hebreus 4:15.
Aleluia. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, que se nossas fraquezas, porém, em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Diz assim, né? Está aí a palavra no outro. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, que nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha aí, meus irmãos. Jesus foi tentado, meus irmãos. Jesus foi tentado, mas ele não padeceu. E Jesus nos ensina hoje, nesta noite, para que a nossa fé cada dia venha aumentar, para que nós não venha desistir, para que nós não venha abaixar nossa guarda por qualquer coisa. Aleluia. E muitas das vezes nós pedimos coisas e nós não pedimos aquilo que é de nosso coração. Pedimos, e Tiago vai falar lá em 4:3. Pede se não sabeis, porque não pede mal, gosta em vossos deleites. Olha aí, ó. Tiago também fala. Porque muitas das vezes nós pedimos, Senhor, vai lá em casa, cura o meu filho, Senhor, cura o meu marido, Senhor. Mas quando nós, aleluia, não, verdadeiramente não se libertamos, o Senhor até escuta. Mas quando a gente está liberto, está com sinceridade para o Senhor, estamos aqui de passagem, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Nós não temos que estar se preocupando, meus irmãos, com as coisas desse mundo que fica em embaraçamento. Não, meus irmãos. Nós temos que preocupar com a nossa alma. Para onde nós vamos, meus irmãos. E nesses últimos dias, Deus tem colocado no meu coração que cada dia eu tenho que ser mais crente. Cada dia nós temos que ser pessoas melhores. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus e nós temos mágoa no nosso coração. Nós temos mágoa do nosso irmão. Não vou com a cara de a irmã, vai com a sua. Eu não vou com a cara do meu irmão, vai com a sua, meu irmão. E não dá certo em nome de Jesus. Quer meus irmãos. Porque Jesus não se agrada. Porque a palavra dele é bem sincera. A palavra dele diz assim, ó, que, aleluia, que no meu nome eu expulsei, no meu nome eu fiz prodígio, né? Aí o Senhor olha para mim, olha para ti e diz: olha, como se eu estivesse olhando aqui para você, apartai de mim, vós que praticam a iniquidade. E quando é o pregador falando, meu irmão, uma coisa, mas é triste naquele grande dia quando o Senhor olha para mim e para ti e fala essas coisas, por coisinhas que nós guardamos e queremos alimentar. E o Senhor não se agrada disso, nem de mim, nem de ti. Por isso, nessa noite, hoje é um culto de libertação. É um culto a qual o Senhor trouxe eu e você para ouvir essa palavra, porque nós precisamos. O Senhor passou um dia falando comigo, e eu creio que nessa noite já está falando contigo. Porque você entrou aqui com o propósito: Senhor, se tu não falar comigo hoje, Senhor, eu vou me afastar da igreja. Senhor, se tu não falar comigo hoje, Senhor, eu vou ficar em casa. Não, meu querido, continue. O atleta não é aquele que volta e recua, não. O Senhor não tem prazer naquele que recua, mas sim aquele que continua avante. Aquele que continua mesmo trabalhando, mas está aqui na presença do Senhor, está buscando a presença do Senhor, menos trabalhando, menos se arrepiando, não pede nada, mas o Senhor se agrada, meu querido amado irmão. A fé do Pai. Porque, olha aí, ó, Jesus mostra também o reconhecimento das suas dúvidas, pedindo a Jesus ajuda na minha pequena fé. Olha aí, ó. Ele foi sincero, aquele pai. Ele não disse: cura meu filho, Senhor. Ele disse, bem aqui diz, ó, o Senhor diz assim para ele: Jesus disse, se tu podes crer. Aí Jesus diz: tudo é possível ao que crê nesta noite, meu querido. Tudo é possível ao que crê nesta noite. Jesus falou essas palavras, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. Aí a sinceridade do pai, meu irmão, ele diz assim, ó. E logo o pai do menino clamando com lágrimas, ele disse: eu creio, Senhor.
glória a Deus, já eu creio, Senhor. Mas ajuda, meu Senhor, na minha incredulidade. Minha incredulidade, meus irmãos. Incredulidade, meu irmão, muitas das vezes é como eu falei no início. Nós achamos que estamos fortes, achamos que estamos bem, mas nós estamos fracos espiritual. Nós estamos aprisionados com coisas que não impactam de nós subir para o céu. E nós nesses últimos dias, os irmãos que estão pregando aqui, é tremendo, porque é a verdade, meu querido. É a verdade, meu querido. O Senhor está voltando, meu querido amado irmão. Quando a gente abre essas televisão, nós vemos às vezes as notícias, é presidente se metendo com A, com B. Você fica doido, será que quem é presidente que vai ganhar? Não, meu querido. Se preocupe se Jesus voltasse hoje. O que tu teria para o Senhor nessa noite? Não se preocupe com a notícia, se tu vai aumentar o teu Bolsa Família, se tu vai ganhar mais dinheiro. Não se preocupa com isso. Se preocupa com a tua salvação. Se preocupa com a tua salvação, porque Jesus está voltando, meus irmãos. E eu, como pai, que meu Deus, eu preciso mais de ti, Senhor, na minha vida. Nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos mais do Senhor, porque Ele pediu ao Senhor, Ele não pediu a homem, Ele não pediu os religiosos, Ele pediu ao Senhor. Por isso nessa noite peça ao Senhor, quebrante o seu coração na presença do Senhor, porque é o Senhor que pode fazer essas coisas por ti. A luta está grande, a luta está difícil, está tudo errado na minha vida, mas continue, porque o Senhor se alegra. O Senhor se alegra com a minha e com a tua vida. A Bíblia vai falar, no Velho Testamento também tinha um homem que poderia ter desistido. Moisés tinha acabado de morrer e tinha uma responsabilidade para o outro, Josué, e ele poderia ter desistido, mas Deus olhou para ele: esforce e tem bom ânimo. Olha aí, tu tem um Jordão para ir para frente, tu tem uma coisa grande para tu vencer, um obstáculo grande para tu vencer, Josué. Aí foi lá, ele não desanimou, ele continuou vencendo as muralhas, vencendo as guerras, vencendo as lutas, e ele não desistiu, e ele perseverou, nesta noite. Assim como Josué foi, assim como esse pai foi, teve essa atitude, nessa noite também tenha uma posição sincera com Deus. Tenha uma posição sincera com Deus. Aleluia. Aleluia. E quando, no 28, e quando entrou na casa do seu discípulo, perguntaram: por que não podemos expulsar? Os discípulos perguntando. Eles queriam aprender com o Todo-Poderoso. Aí muitas das vezes nós queremos lutar com as nossas forças, nós não queremos fazer um sacrifício. Culto de Santa Ceia, hoje eu vou tirar para o Senhor. Hoje eu vou tirar o que eu mais gosto, o celular na mão. Isso é um jejum, meus irmãos. Vou tirar o celular. Esse demônio não vai me dominar hoje. Quando ele chegar na presença do Senhor, quando ele chegar na igreja, no culto de Santa Ceia, essa igreja pega fogo. Essa igreja pega fogo. Isso é o ensinamento de Jesus para os discípulos. E esse é o ensinamento para a igreja nesta noite. Aí Jesus disse: essas castas só podem sair com coisa alguma, senão oração e jejum. Oração e jejum. Porque muitas das vezes nós nem conhecemos as coisas espirituais, porque nós achamos que o jejum é como o médico manda nós fazer. Hoje você vai passar o dia sem comer para você fazer aquele do caninho,
endoscopia, eu não sei o nome, é aquele que bota no caminho. Pronto, é isso aí. Aí você vai lá e obedece o médico. Aí você pega e faz sacrifício para o médico, o homem, para você ter resultado do que você vai fazer, que é coisa humana, coisa de homem que ele estudou. Mas para o Senhor, nesses últimos dias, o Senhor está precisando de mim e de você, para que nós venhamos se sacrificar disso, para que o Senhor venha receber a perfeita adoração minha e sua nessa noite. Glória a Deus. Nesses últimos dias, meus irmãos, nós temos que procurar as coisas do céu, meu irmão. Gente de todo lado você vê, é pregador atingindo A, é B, C. Não, meu Deus. Vamos olhar para Jesus. É muito crente ligado nesses TikTok, nessas coisas mundanas. Não, mas é a partezinha de Deus. Tem a partezinha que é de Deus. Meu irmão, quem inventou o TikTok? Foi Deus? Não, meu irmão. Foi homem. Foi homem. Tudo que é inventado pelo homem é uma destruição. Tudo que é inventado pelo homem tem destruição. Primeiramente você vai pegar uma doença, porque você fica assim, ó. É uma doença. Eu estava olhando, você pega uma doença. Você fica vários tempos aqui, ó. Aqui nessa parte do pescoço. Fora a visão, se você tiver a vista boa, você vai ficar um pouco. Precisar de um óculos ou de um grau do eu para enxergar as coisas. Por conta de você mesmo se acabando. Você mesmo se acabando. E hoje eu vim falar aqui porque o Senhor colocou no meu coração. Nós temos que falar a verdade do que está acontecendo, para que nós venhamos subir para o céu, meus irmãos. E aqui o pai desse menino, ele foi sincero com o Senhor. Ele perseverou, ele foi até o Senhor. Ele queria que o seu filho fosse curado. Eu coloco nas minhas palavras. Esse pai representa Deus. Esse pai, quando ele chegou até o seu superior, que era Jesus, né? Vocês estão entendendo? Quando ele chegou até lá, ele foi do jeito que ele estava, não foi? Do jeito que ele estava, ele foi. Mas quando ele voltou, ele não voltou do mesmo jeito. Ele voltou alegre, meus irmãos, porque ele estava sofrendo com a peleja do seu filho. O seu filho passava vergonha, porque o seu filho espumava. E eu acredito que se ele chegasse aqui dando aqueles ataques, epilepsia, o pai se preocupava: meu filho, será que ele está bem? Será que meu filho ele não vai dar hoje esse ataque? Será que meu filho está... Será que o ímiozinho com as pessoas vão olhar do jeito que ele está ali? Nós se preocupa com o pai. E nós só queremos o bem dos nossos filhos. O nosso pai só quer o bem dos filhos. O nosso pai, ele não quer que eu e você se perca nessa caminhada. O nosso pai, ele quer que eu e você, aleluia, glória a Deus, continue bem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, meus irmãos, eu tenho um pouco de experiência sobre nessa parte de fé. Eu e a irmã estava passando pelo momento, né? E meu filho Ezequiel já entende um pouco. E sempre mesmo com as lutas, com as pelejas, meu filho, nós estamos bem, vai dar certo, Deus é com nós temos todo poderoso, não se preocupe. Mamãe, eu não posso não sei o quê, porque ele sabe que não é menino pega as coisas, a gente faz de tudo para agradar o nosso filho, para ele não perceber que tem algo errado dentro de casa, que está tudo bem, menino não quer saber. E o Ezequiel perguntar: mamãe, vai dar certo, mamãe? Mamãe, faz tempo, mamãe, que nós não saímos, que vai dar certo, não se preocupe. E para a honra e glória do Senhor, eu na casa do Senhor, me alegre do mesmo jeito, parecia que não tinha acontecido nada em casa,
nessa noite: o Deus que tu serve é grande, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tu serve, Ele é o Deus do impossível. Ele fez na nossa vida, meus irmãos. Ele fez o sobrenatural na nossa vida. Glórias a ti, meu Deus. Glória a Deus. Eu sei que não foi a palavra que meus irmãos quiseram nessa noite, mas que é o Espírito Santo que toca na minha vida para falar para vocês. Quando eu estou falando desse Jesus, meus irmãos, parece que eu nunca preguei na vida, eu nunca fui crente. Eu tenho nas pernas, porque eu tenho um Deus soberano na minha vida. É o grandão aqui, é Ele. É Ele que fala usando seus servos para passar algo para vocês. Porque quando nós falamos algo, meus irmãos, tudo volta, tudo vem para nós, para depois e para vocês. Muitas das vezes é massa eu dizer aqui para vocês, chegar e dizer: meus irmãos, nessa noite tu vai receber a chave do carro. Nessa noite, Jesus está me mostrando algo. Jesus está dizendo: se tu não se converter, tu vai morrer. Não, meu querido. Eu quero que tu vá para o céu junto comigo, junto com essa igreja, para morar na mansão celestial. Para morar na mansão celestial. Entendeu? A glória a Deus. E eu sou muito feliz, agradeço também a Deus, que Deus colocou no meu coração. Porque se eu for falar mais, meus irmãos, não é mais de Deus. E eu só falo o que Deus coloca no meu coração. Porque eu poderia enrolar horas e dizendo que era Deus